Boa noite, irmãos, amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Um breve pano de fundo, deixe-me dar. Nós já vimos algumas fases do livro, a abertura no capítulo 1, dos versículos 1 ao 8º. Já vimos detalhadamente. Depois, João descreve uma visão que ele teve do Senhor Jesus Cristo, uma bela descrição que ele faz ali do que ele viu, dos versículos 9 a 20, também do capítulo 1. Nessa visão, o Senhor Jesus Cristo mandou que ele escrevesse 7 cartas, uma para cada igreja. Então, a próxima fase, os capítulos 2 e 3, nós temos uma carta para cada uma das 7 igrejas. Já vimos, dedicamos uma pregação para cada carta. Aliás, na última dedicamos 2 pregações para a última, Laodiceia. Agora inicia-se uma nova fase do livro, aliás, nova e última, embora seja muito maior do que as outras fases, que vai de 4 até o último capítulo do livro, 22, que são as visões propriamente ditas, pelas quais são conhecidas o livro de Apocalipse, visões sobre o futuro. Há alguma cronologia, como nós vamos perceber, mas é muito difícil, para não dizer impossível, detalhar precisamente, porque há descrições em que ele vai e volta no tempo um pouco, depois vai de novo, e não se sabe exatamente a que tempo ele está se referindo. É muito complicado esse aspecto de cronologia no livro. Isso mesmo para quem adota uma posição escatológica bem definida, como, por exemplo, pré-tribulacionista, como nós nos consideramos, aliás, pré-milenistas, também pré-tribulacionistas, mas muito antes disso, pré-milenistas. Então, mesmo entre pré-milenistas, há discussões sobre as épocas a que se refere, pelo menos algumas, não em tudo que João está falando. E deixe-me dar uma ideia, segundo a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, inclusive esses nomes, espero que não lhe assustem. Por isso mesmo, o irmão Tiago deu 12 aulas sobre escatologia, alguns meses atrás, ainda na outra sede, exatamente preparando estes dias, quando eu estaria expondo o Apocalipse. E eu falei, eu pensei, e cada vez que eu falasse o nome pré-milenismo, pós-milenismo, milênio e tal, eu não podia estar explicando tudo, e nem queria ter a sensação de que estava falando grego para vocês. Espero não estar. Eu imagino que todos aqui vieram às 12 aulas do Tiago, não perderam nenhuma das aulas, e anotaram tudo, e sabem agora levantar aí e dar uma aula de pré-milenismo, pós-milenismo, e etc. e tal. Tudo bem. Então, eu não vou me preocupar em explicar mais esses termos. Segundo a visão pré-milenista, pré-tribulacionista é a ideia de que a igreja vai ser arrebatada no início da tribulação, não vai passar por esse período de aproximadamente 7 anos, em que Deus irá julgar os pecados da humanidade, com os julgamentos enormes, fortes, duríssimos, como nós vamos ver, inclusive. Então, o pré-tribulacionista acha que a igreja vai escapar deste
momento ou desta fase da história da humanidade. E o pré-milenista, óbvio, acha que Cristo volta antes, ou logo no início do milênio, ele começa, então, um milênio literal aqui na Terra, em Israel, durante 1000 anos. Então, segundo esta visão que nós adotamos, mais ou menos do capítulo 4 até o 11, nós vamos ter a primeira metade da tribulação, mais ou menos 3 anos e meio. Do capítulo 12, aproximadamente, aí essa fronteirazinha aí tem alguma discussão, mas nós não vamos nos deter nisto. Mais ou menos do 12 ao 18, nós teríamos a segunda metade da tribulação, que é chamada a grande tribulação, quando realmente o anticristo rompe, como nós vamos ver, o acordo que ele terá feito com os judeus, e começará uma perseguição violentíssima sobre o povo judeu, e o anticristo vai perseguir os crentes também. Aí já é mais claro, no capítulo 19, a volta do Senhor Jesus Cristo. Aí já há pouca discussão entre os pré-milenistas. É a vinda dele. Versículo 20, capítulo 20, digo, o milênio, propriamente dito. Então, nós veremos o início do milênio, o final do milênio, e no final do milênio, o julgamento, chamado julgamento do grande trono branco. E nos capítulos 21 e 22, vamos ver a criação de novo céu, nova terra, nova Jerusalém e o final do livro. Quando é que começa esse futuro? Ou seja, o início do capítulo 4, nós vamos situar aonde? Em termos de data aqui na Terra, não dá para situar. Aliás, é um sinal de falso mestre quem tenta indicar datas. Então, tudo que nós podemos fazer é em termos relativos. Algo assim. A gente imagina que vai ser isso que aconteceu com João, que ele foi para o céu e ia começar a falar da visão dele. Isso foi um pouquinho antes do início da tribulação de 7 anos. Um pouquinho antes. Quanto tempo antes? Não sei. Mas e quanto tempo a partir de hoje? Aí é que eu não sei mesmo. Não sabemos. E estamos nos últimos tempos? Não sabemos. Muitas coisas indicam que sim. Eu vou comentar ao longo do livro aos poucos sobre isso, mas não estarei preocupado em provar que estamos nos últimos tempos, primeiro porque eu não posso afirmar que estamos. Jesus deu algumas pistas, e essas pistas, até onde podemos perceber, razoavelmente se enquadram, se encaixam hoje. Mas o tempo é muito flexível quando fala em profecias. Às vezes, no mesmo versículo, nós vemos uma profecia ligada com a outra, separada centenas de anos, na mesma frase. Então, é muito fluido. E devemos ter muito cuidado, dizer, eu não dou mais 20 anos para Cristo voltar. Não podemos fazer uma afirmação dessa. Não podemos. Então, de uma maneira, até onde nós podemos observar os sinais que Cristo deu, e olhamos e vemos o mundo hoje tudo, nós pensamos, não é fora de propósito, uma coisa esquisita, pensar que podemos estar nos aproximando, sim, do início da tribulação, arrebatamento e tal. Mas fiquemos o tempo todo nisto, não passando disto. E o bom mesmo é você ir ouvindo o restante das pregações de Apocalipse, lendo, e não só o livro de Apocalipse, mas outros livros e tudo, e você mesmo observando, tirando suas conclusões, vendo o noticiário, lendo as notícias do que ocorre ao redor do mundo hoje,
e orando a Deus, e pedindo sabedoria, e você começa a olhar e ter suas próprias noções disto. Tem uns que são mais entusiasmados com este assunto, e vibram demais, correm o risco de ver em cada coisa um cumprimento que até nem tem. Aí tem outros que dizem, não, isso aqui é uma coisa que a gente não entende, muito complicado, eu não vou nem pensar nisso. Aí vai para o outro extremo de... Mal se lembra que esse Israel que está aí foi predito, que voltaria e tal. Nem liga uma coisa com a outra, já é demais. Então, cada um trate de se manter razoavelmente, esse razoável também vai depender da sua razoabilidade para o assunto, bem informado, de acordo com a sua inteligência, sua cultura, sua condição de ler e se informar, e fique ligado nisto. Fique ligado nisto. É algo muito importante, sem radicalismo. Radicalismo aqui, eu acho que não vai atrapalhar, não vai ajudar ninguém. Então, eu vou assumir que isso que nós vamos ler aqui no capítulo 4 ocorrerá pouco antes do início da tribulação, não sei que pouco antes é esse, e nem sei há quanto tempo de hoje. Importante, após as cartas às 7 igrejas, não vemos mais a palavra igreja, quando se refere aos crentes na terra. Então, é muito sugestivo que a igreja não esteja mais na terra, ou seja, já tenha sido arrebatada em algum momento entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Isso é uma posição pré-tribulacionista, é um dos argumentos dos pré-tribulacionistas. Por que você acha que a igreja não vai passar pela tribulação? Um dos argumentos é esse, que a gente nem lê mais. Quando começa a tribulação, no capítulo 4, durante todo o decorrer, a gente não vê falar mais na ideia de igreja local, e as 7 igrejas que acabamos de ler cartas para elas e tudo, não se fala mais, como tivesse sumido da terra. Então, é um dos argumentos do pré-tribulacionista, mas há um outro muito importante que eu não vou investir mais tempo, porque eu preguei recentemente sobre isto e deixei muito claro o princípio de que Deus tira os seus quando Ele vai derramar um julgamento específico contra rebeldes, quando Ele vai castigar pecados de rebeldes, Ele tira o povo dele do meio. E sai daí, porque vou derramar minha ira agora sobre pecadores contumazes. Eu dei vários exemplos e tudo. Então, este princípio, que não é um princípio só dos pré-tribulacionistas, é um princípio bíblico, mas ele é utilizado de uma maneira muito forte pelos pré-tribulacionistas para justificar a posição de que, ora, se em julgamentos muito menores Deus tirou os seus, saio do meio, porque eu vou descarregar a minha ira sobre um certo grupo, por um certo assunto. Então, quando Deus vai descarregar a ira dele sobre a humanidade inteira, no final dos tempos aqui na Terra, pelo menos desta Terra, nesse estado da terra, um pouquinho antes da volta de Cristo, quando ele permitir que os próprios astros, os planetas, os céus, como a gente chama aí, sejam abalados, os céus se enrolarão como cortina, cairão astros, algo realmente nunca visto pela humanidade, e derramando todo tipo de peste, de mortandade, como nós vamos ver em Apocalipse, sobre os pecadores. Então, será que Deus não vai aplicar o princípio dele, tão bem estabelecido ao longo da Bíblia, de que ele tira os seus na hora de castigar pecado? Achamos que é muito razoável crer nisto. Então,
assumiremos que, quando nós lermos Apocalipse de 4 até o final, que a igreja não estará mais na terra. A igreja estará no céu já devidamente arrebatada. Então não vai haver mais conversão aqui, muitas conversões vão ocorrer aqui, crentes vão ser perseguidos e mortos pelo anticristo, como vamos ver também, mas o que nós podemos explicar, e que eu não vou entrar em detalhes aqui, é que são crentes que não pertenceriam mais à igreja como instituição que teve início da criação dela e o fim dela, digo, o encerramento da atividade da igreja na terra. Então, esse grupo teve início em Atos 2, dia de Pentecostes, e terá cumprido, então, o seu papel, e institucionalmente se encerrará no dia em que a geração de crentes viva na terra, neste dia, for arrebatada para os céus. Pronto, aí a igreja sumiu da terra. Então, a igreja teve começo e fim na terra. Esta é mais ou menos a ideia. E que crentes do Velho Testamento, por exemplo, judeus ou não judeus, não pertencem à igreja. São crentes, tão crentes quanto, tão salvos quanto, vão para os céus também, e eu não vou poder desenvolver muito isto. Mas a ideia básica, para você não ficar cheio de dúvida, e as dúvidas mais elementares quanto a esse assunto. Então, havia crentes na face desta terra até a igreja, aí Cristo veio, fundou a sua igreja, inaugurou sua igreja, até hoje, 2000 anos, não sei mais quanto tempo vai ter até ele levar a igreja dele para o céu. Aí vem a tribulação, o anticristo surge aqui, persegue crentes, pessoas vão se converter, pós-arrebatamento, e esses que vão se converter não pertencerão à igreja como instituição, salvos também, pelo mesmo sangue do mesmo Cordeiro, vão para o mesmo céu, com o mesmo Deus, tudo, mas até onde se pode ver, não pertencerão mais à igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu não vou parar aqui no sentido de explicar esse pano de fundo aí para você ter uma ideia mais ou menos geral. Não é um assunto fácil, é um assunto que, eu gosto de dizer isso, obviamente, de maneira proposital, o Espírito Santo deixou assim. Eu gosto de dizer, ele não deu um nó, porque ele poderia ter dado, e ele dá um nó quando ele quer dar. Ele deu um nó quando ele disse que Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. Um nó dado ali 3 vezes. Fim. Quem disser que não é isso, é um herege. Acabou. Porque a Bíblia deixa claro o fato. Não explica o fato, e nem poderia, porque ninguém ia chegar perto de compreender. Então, explicar exatamente como pode ser isto, não é a preocupação do Espírito Santo, mas informar que é assim. Então, quando ele quer informar, ele informa. De maneira muito clara, ele sabe dar ponto, ou dar um nó, quando ele quer. E, às vezes, não dá. Um dos assuntos clássicos, talvez o número 1, seja esse de escatologia. Não dá. Então, uns acham uma coisa, outros acham outra, e é de propósito que Deus quis assim. Não vou entrar nos detalhes que propósitos são esses, não me compete aqui, pelo menos, e eu nem saberia dizer todos, obviamente, mas é fato. Então, voltando, são pensamentos que a gente tem, tentando explicar um método, um esquema que Deus traçou para os finais dos tempos, à luz do que está revelado.
O ser humano, por ser inteligente e racional, ele quer explicar tudo e quer entender tudo. Talvez ele não pare para pensar assim, mas Deus não quer que isso seja muito bem explicado, não quis. E Ele permite que uns pensem uma coisa, outros pensem outras, e Ele não está muito preocupado com isso. Mas como é que pode? Um assunto tão importante desse, eu pergunto, será tão importante para Deus o que os homens pensam do esquema escatológico de Deus? Eu creio que é muito importante, sim, sem dúvida é importante. Mas não será que mais importante é o que está claro na revelação dele, em que os de diversas posições concordam no que a Bíblia ensina quem é Deus, como Deus vê as coisas, como Deus reage, como agradar esse Deus, como desagradar este Deus. Essa vai ser a minha preocupação o tempo todo em Apocalipse, ou no restante. Especialmente agora, porque até aqui a gente não tinha esse tipo de imagem de figura muito forte que vamos ter daqui para frente. Então, a minha preocupação, nós vamos já ver aqui, 24 anciãos, vamos ver 4 seres viventes. Quem são? Pronto, aí eu vou e fundo nas opções, quem são, acha isso, acha aquilo, acha aquilo. Vocês vão se frustrar um bocado, se acharem que eu vou por aí. Eu não vou perder não, investir muito tempo nisso, como vocês vão ver. Sabe onde é que eu vou fixar? O que esses 24 anciãos estão dizendo? Seja lá quem for, o que eles estão dizendo? Os 4 seres viventes, estranhíssimos que são, vocês vão já ver, muito estranhos. Mas o que eles estão dizendo? É estranho? Zero estranho. Cai como uma luva para os nossos corações. Então, penso eu que o que Deus quer que nós vejamos no livro de Apocalipse, primariamente, não é a escala de acontecimentos, a cronologia exata, a posição essa ou aquela exatamente, quem é isso, quem é aquilo, como é que explica isso, se aquela cor vermelha significa sangue, que isso, que aquilo. Quando ele quer que a gente preste atenção para a cor, ele vai dizer. Se não, deixa colar. E vamos ver o que a gente pode tirar de realmente claro e que vai nos transmitir algo de valor. Muito bem. Está bom de introdução. Capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Vamos parar aqui. Olhei e vi uma porta aberta no céu. Aqui é o início da grande visão de Apocalipse. E ele recebe um convite. Sobe para aqui. Quem fez esse convite? O mesmo da voz em que ele se referiu no capítulo 1, versículo 10, que já pregamos, que era o Senhor Jesus Cristo falando. Então, João aqui recebe um convite do próprio Senhor Jesus Cristo, que o convida a subir até ao céu, e onde ele iria ver coisas que iriam acontecer, coisas futuras. Então, daqui até o final do capítulo 9, assim eu acho, João descreverá do céu. Eu já olhei exatamente onde é que dá para perceber ao longo do livro, onde é que João está no céu e onde João está na terra. E algumas vezes é muito clara
a posição de João, como agora, pois ele disse, fui para o céu. Agora, até quando ele ficou no céu? Não é muito fácil, às vezes não é muito claro, não, mas às vezes é. Mas, pelo que eu pude ver, ele estaria até o capítulo 9 no céu. Depois ele vai alternar o lugar de onde ele estará escrevendo. Ora vai ser no céu, ora vai ser na terra. Vai ficar claro, e algumas vezes não será claro onde ele está. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então ele vê um trono, assim que ele chega lá, como ele diz, em espírito, e aí a discussão é longe, se João foi lá com corpo, sem corpo, só no espírito mesmo, ou ele ficou na terra, e na hora que ele estava no céu tendo a visão, se alguém chegasse lá do quarto dele, viria João, se ele estivesse lá antes, ou ele teria desaparecido, porque ele estava no céu. Então, não se chega muito longe desse tipo de especulação, não se sabe. O fato é que ele estava realmente lá, pessoalmente lá. Ora, se num sonho, quando a gente acorda, a gente acha que estava lá, onde a gente sonhou, a gente sente cheiro, pelo menos a gente tem a sensação de que sentiu o cheiro, sentiu o medo, acorda suado. Um sonho é algo muito forte, um mero sonho de qualquer um de nós aqui. Quanto mais João dizendo, eu estive em espírito lá. Então, pode crer que João esteve de uma maneira absolutamente pessoal no céu. E ele viu esse trono. E alguém sentado. Interessante o termo sentado, porque dá a ideia de uma forma corporal. Ele não diria assim, eu vi uma pedra sentada. Eu vi uma árvore sentada. Então, dá a ideia de um corpo. Pode ser um corpo animal, como pode ser um corpo humano. Mas ele viu alguma forma corporal, muito provavelmente humana. Quem não diz. Mas ele identificou como estando sentada, aquela pessoa, aquele personagem. Semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio. Então, além de perceber que estava sentado o personagem, tudo que João conseguiu descrever dele foi muito brilho e muita cor. Que imagina-se seja Deus, é óbvio que seja Deus, e imagina-se que seja o Pai Celeste. Essa divisão de dizer que é o Pai, já é um pouquinho especulativo, que já há uma discussãozinha, não é o Pai, é o Deus Trino ali representado, já não podemos afirmar. Mas, como nós veremos referências ao Espírito Santo, e veremos referência ao Deus Filho, não no capítulo 4, mas no 5, então é altamente favorável, creio eu, a ideia de que João ele identificou formas em que poderíamos entender que ele estava se referindo a cada pessoa da Trindade. Quando fala como ele não tinha palavras exatas para descrever a beleza do que ele estava vendo, então ele comparou a pedras preciosas conhecidas na época. E ele faz isso muitas vezes, vocês vão ver ao longo do livro, ele vai usar esses recursos
de comparar com pedras preciosas. Belíssimo, brilhante, fulgurante, e ele descrevia pedras preciosas. As próprias pedras preciosas são um motivo de discussão. Um diz assim, era vermelha, era mais para verde. Então, não, mas a verde é o que nós conhecemos hoje. Na época, o nome tal não era... E aí vão longe para identificarem qual pedra. Aí, uma vez identificando a cor daquela pedra, por que aquela cor? Né? Então, praticamente não tem limite. Quando um expositor da palavra se propõe a examinar muitos detalhes, claro que o grau de especulação vai se tornar altíssimo aí, e cada um faz de acordo com o seu gosto. Tem quem goste desse tipo de especulação, porque é uma especulação séria, honrosa a Deus, sem dúvida, não assumindo áreas de dogmatismo, de dizendo que é, quem disser que não é, eu brigo, não, mas assumindo que há um certo grau especulativo. Não, é porque eu acho que deve ser a pedra tal, porque a pedra tal é a cor tal, e a cor tal significa isso, que Deus, de fato, é... Tudo bem, pode ir, cada um vá até onde quer, com respeito e com o devido cuidado. Pessoalmente, não é o meu jeito. Eu não vou muito fundo já nesse ponto de detalhes. Eu prefiro achar assim, ele está vendo algo belíssimo de não conseguir descrever, de tão bonito, de tão brilhoso, brilhante, fulgurante, espetacular, e o que ele conhece de mais belo em termos de cores e de brilho, de intensidade, de matizes, é pedra preciosa. Então, João vai lá e descreve, e fala, e compara com as pedras preciosas, ok? Mas não pretende descer nesse nível de detalhes. No restante do capítulo 4, João vai se ocupar em descrever coisas que ele vê, especialmente se tratando de seres que agem e se movimentam em função daquele que está no trono. Duas coisas chamam a atenção de João ao redor do trono, conforme já vimos no versículo 3. Um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Esse é um exemplo em que muitos dizem, esmeralda é verde. Aí verde significa a criação de Deus, aí vai longe. Então vamos ficar aqui. Como esmeralda, profusão de cores e muita glória. É o que ele viu. Alguns se lembram de Noé, o arco-íris que apareceu depois que Deus fez um pacto com Noé, e dão um jeito de colocar o dilúvio aqui com Noé e tal. E eu digo assim, foi um arco-íris belíssimo que ele viu lá, e pronto, me satisfaz. E eu cresço espiritualmente, lendo Apocalipse, com o que eu vou transmitir para vocês. Vamos crescer juntos. Não é assim, lembrando de cada coisa e puxando, e dali puxando mais, porque o grau especulativo me impede de crescer. Eu fico em terreno não firme. E eu gosto de crescer espiritualmente em terreno firme, como nós vamos já ver aqui. Que é firmeza nós vamos já ter, não é sobre o arco-íris, nem o que significa a cor da pedra de safira, pedra tal e tal. Assim o meu pensamento, com todo o respeito aos que querem ir mais fundo nos detalhes, como eu já disse. São feitos com respeito, com vontade de conhecer mais a Deus, tudo bem, não é uma crítica. O interessante, mais do que o arco-íris e as pedras, e esse arco-íris que ele viu lá, ele viu 24 tronos, além do trono que ele viu no centro, ele viu 24 ao redor do trono, e alguém sentado em cada trono, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estavam coroas de ouro. Eu acho que alguém, eu pedi a conta, mas estudando sobre isso, um diz assim, tem 17 interpretações, outro dizer, tem 20 e tantas interpretações,
Quem são esses anciãos? Então, são muitas e muitas interpretações de quem eles seriam. Grande divisão entre esse monte de interpretações é assim: trata-se de seres humanos ou de espíritos representando seres humanos, ou trata-se de seres angelicais. Aqui é a grande divisão. Pessoalmente, eu me inclino para achar que se refere a seres humanos, por causa do nome, anciãos. É altamente sugestivo. Não tem passagem na Bíblia em que anjos são chamados de anciãos. Já seres humanos, só tem o Velho Testamento, os anciãos de Israel, como a gente sabe, e o Novo Testamento, anciãos da igreja, fora o fato de que ancião significa alguém de cabelos brancos e cuja idade dá a entender que é alguém que tem sabedoria, alguém já velho, avançado em anos. Não se tem essa ideia quando se pensa em ancião em termos de anjo, ele não tem idade. Então, a ideia é muito mais atraente de seres humanos. Duas características desses anciãos aqui. Primeira, sentados em trono e usando coroas de ouro na cabeça. É óbvio, uma ideia de autoridade. Estão num trono e usando coroa. É óbvio. E muita honra. Então, eles são objetos de honra. São seres, no caso, se forem humanos de fato, mas muito, muito honrados. E pertinho de Deus, arrodeando, sentados em tronos, arrodeando o trono do próprio Deus. Então, são altamente honrados, privilegiados em estarem lá. E o fato de estarem vestidos de branco, a ideia de branco nas Escrituras não é difícil estabelecer, não há muita discussão quanto à ideia de justiça, de pureza, então, dando a ideia de que são pessoas redimidas. Duas sugestões principais, entre os que acham que são seres humanos. Primeira, 12 são representativos de Israel, conforme os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. E 12 da igreja do Senhor Jesus Cristo, como se cada um representasse um apóstolo. A outra ideia, especialmente alguns pré-tribulacionistas mais fortes e tal, deixa o Velho Testamento aqui de lado e prefere concentrar na igreja e acha que são todos os 24 representativos de redimidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas e por que 24? E não 12? Se são os apóstolos, são 12 e tal. Aí, quando quer explicar muito, não, porque 24 é o dobro de 12. Está ótimo. Tudo bem, não vou discutir com isso. Eu só sei que tem 24 seres, provavelmente seres humanos, ou espíritos de seres humanos ali, e de alguma forma um corpo, porque usavam coroa na cabeça, mas rodeando Deus. Já é muita coisa isto. E num ambiente belíssimo, lindíssimo. Então, João já falou muita coisa aqui, firme. Se a gente não se frustrar em responder exatamente quem são os 24. Se você se conformar e não saber responder, ótimo, porque você não perdeu a firmeza. Tem 24 ali que estão ao redor de Deus. Versículo 5, ele diz que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. É interessante que aqui é o contrário de quietude, de silêncio. Que a gente pensa também, quando pensa em Deus, pensa em paz, serenidade, quietude. Não é o que João viu aqui, nesse contexto. Então, isso lembra
poder, majestade, grandiosidade, muito provavelmente no contexto de que os julgamentos vão já começar, como se essas vozes aqui, trovões é uma coisa que assusta, é muito forte o barulho de um trovão. Então ali havia barulho, havia som muito alto e vozes, relâmpagos, era algo assustador, que cai bem com a ideia de um Deus vingador que está prestes a iniciar o período mais terrível que já terá havido na história da humanidade, que são esses 7 anos de tribulação. Então, o ambiente geral aqui aponta para este rumo. João chegou numa hora muito crítica, e que não estava muito calmo as coisas lá em cima, não. Estava muito forte e muito apavorantes e belíssimas ao mesmo tempo. Uma coisa, inclusive, não elimina a outra. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Lá vem grande discussão. Aqui. Alguns acham que aqui não se refere ao Espírito Santo. E dão motivos e tal, bem fundamentados, é a ideia deles. Pessoalmente, eu acho provável que se refira ao Espírito Santo, sim. Também, se não se referir, não é nenhuma ofensa ao Espírito Santo, se não for. Mas eu creio que nós lemos que o Espírito Santo desceu sobre João em forma de pomba, lembra? Quando desceu sobre Jesus quando João o batizou. E sobre os discípulos, no dia de Pentecostes, em Atos 2, em forma de línguas, como fogo. Então, não seria a primeira vez em que o Espírito Santo é descrito como uma forma, ou como uma manifestação visível de uma forma conhecida por nós. Então, eu me satisfaço bem com a ideia de que aqui se refere a essas tochas de fogo representativas do Espírito Santo. 7, não sei explicar, não sei que é o número da perfeição e tal, mas seria uma maneira de entender que João descreve assim a presença do Espírito Santo naquela cena. Inclusive porque já descreveu alguém no trono, agora ele fala em alguém que é muito sujetivo ser do Espírito Santo, e no capítulo 5 ele vai falar de uma maneira claríssima, belíssima, do Cordeiro, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, ou seja, da terceira pessoa da Trindade. Então, para mim é consistente a ideia de João ter descrito até onde ele pôde, coitado, sem encontrar palavras certas, como nenhum de nós encontraria, mesmo hoje, com a ciência muito mais avançada do que na época, mas ainda não teríamos palavras para descrever, mas o Pai, o Espírito Santo e o Filho, no capítulo 5, é uma probabilidade que eu acho alta. Eu tinha lido até o 4, né? Foi. Então, o 5 já expliquei, mas vou ler do 5 até o 8. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Acabei de comentar. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Muito bem. Ele fala aqui de um mar de vidro semelhante ao cristal.
Novamente, comparação com pedra preciosa. Mas não fala mais nenhuma referência, não dá mais nenhuma pista sobre esse mar de vidro. Talvez algo mais do que a grandiosidade da cena ou uma massa grande de algo muito belo, muito bonito, mas não sabemos nem comparar o que seria que ele está vendo aqui, luzes refletidas e tudo mais, absolutamente espetacular. No meio e à volta do trono, 4 seres viventes. Se era difícil saber quem são os 24 anciãos, esse aqui que complicou mesmo. Agora aí nos falta chão. Algumas versões têm bestas, 4 bestas. Não é uma tradução boa, porque a palavra no grego traduzida no português por besta, falando lá na frente do anticristo, falso profeta, é diferente desta aqui traduzida por ser vivente. A tradução ser vivente é excelente, porque no grego é zoon, de onde vem zoológico, zoologia. Então, a ideia é realmente ser vivo. Pronto, é um ser vivo. Muitas interpretações, claro, só que a maioria já interpreta mesmo como seres angelicais. Poucos acham que são homens, como lá nos 24 anciãos. Porque são misteriosos demais e seriam seres angelicais de alta hierarquia, obviamente. São, obviamente, equivalentes aos querubins de Ezequiel 1, e aqui eu não vou ler, o tempo já está indo embora, mas Ezequiel 1 descreve... A gente pensa que João escreveu uma grande novidade ao descrever o trono de Deus e o próprio Deus, e anjos e criaturas angelicais e tal. 600 anos antes de João, Ezequiel fez uma descrição detalhadíssima de seres viventes. Lembra de Isaías? 800 e tantos anos, 700 e tantos anos antes, lá no famoso Santo, 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 que foi aquela visão que ele teve dos serafins. Então, os serafins de Isaías e os querubins de Ezequiel têm muito a ver com isso aqui. Há diferenças e há semelhanças, especialmente semelhanças com o de Ezequiel. Isaías descreve muito pouco os serafins. Ezequiel descreve com detalhes impressionantes. Roda, fala em asas, parecido com o que está aqui com João. Seja como for, João diz aqui o seguinte, desses seres viventes: cheios de olhos, por diante e por detrás, ao redor e por dentro. É quase impossível não ler isso e não associar com a ideia de capacidade de observação, de conhecimento, de ver tudo. O tempo todo, de todos os ângulos. Eles eram diferentes entre si, cada um com aspecto próprio. Um semelhante a leão, outro a um novilho, outro um rosto como homem e outro uma águia como está voando. Tudo é comparação aqui, semelhante, semelhante, semelhante. E, claro, a gente tende a... Por que leão? Então, talvez chamou a atenção desse ser vivente, desse anjo, um aspecto feroz. O novilho, um aspecto sereno. Um como rosto de homem, inteligência. Não sabemos. A águia como está voando rápido. É só a imaginação nossa, que ele não explica. Ele viu 4 seres viventes, muito provavelmente angelicais, e que a ele lembravam semblantes de seres vivos, animais, 3 animais, e um que é o homem. Muito bem, não explica. Aí diz que cada um tinha 6 asas.
também muito difícil não associar isso com uma ideia de uma mobilidade altíssima. Você já viu o que o beija-flor faz com 2 asas? Qualquer dia assista um vídeo de um beija-flor em voo, em câmera lenta. É absolutamente impressionante, belíssimo o que o beija-flor faz com 2 asinhas. Então, eu fiquei pensando, imaginam que esses anjos poderosos fazem com 6 asas. Não sei se eles usavam as asas para voar, mas provavelmente sim, que se João ligou uma coisa com a outra, muito provavelmente a ideia é de mobilidade, e fala que ele estava no trono e ao lado do trono, e dando realmente uma ideia, não é muito difícil perceber isso, de alta mobilidade desses seres viventes. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, opa, agora é terreno firme. Sabemos que esses seres, provavelmente angelicais, de alta patente, eram adoradores contínuos de Deus. Dia e noite. Então no céu tem dia e tem noite. Não, é contínuo. Contínuo, ideia de contínuo, continuamente, o tempo todo. Como é que João notou isso? Ele acabou de chegar. Não me pergunte, por favor. O fato é que João viu esses 4 seres viventes adorando, em silêncio. Não. Eles falavam. E João entendeu. Vai entrar aqui agora um elemento importantíssimo no livro de Apocalipse, chamado doxologia. Doxo quer dizer glória, logia de logos, palavra, uma expressão de alguma coisa. Doxologia, literalmente, palavras de glória, e no sentido mesmo são frases ou uma expressão em que se louva a Deus, geralmente é usado para assuntos espirituais. O livro de Apocalipse, alguém contou 14 doxologias. 14 vezes em que João descreve seres angelicais, ou humanos, ou até na terra, humanos vivos ainda na terra, antes de ir para o céu, falando / cantando a Deus, louvando, 14 vezes. Então você observa a centralidade, o aspecto fundamental das doxologias no livro de Apocalipse. E aí, onde eu começo a vibrar, mais do que, não é mais do que, é como se as descrições que João nos deu antes, de algumas coisas que não tem dúvida nenhuma, como a beleza, a lindeza da cena, o meio aterrorizante da cena, com vozes e relâmpagos e tudo, aquela majestade da cena, a gente pode afirmar isso e assinar embaixo. Não consegue assinar embaixo os seres viventes, o que significa isso ou aquilo, não dá, mas não tem problema. Mas tudo isso nos prepara para aqui, para este ponto. É assim que eu vejo. Então, tem seres tão complexos, cuja aparência João passou longe de descrever com detalhes, porque, coitado, não tinha palavras para dizer. Aí eu vejo seres assim, poderosíssimos, ao lado do próprio Deus, voando em torno de Deus, pelo trono, ao lado do trono, se movendo ali e adorando e dizendo alguma coisa para aquele Deus, o meu Pai celeste. Esses seres viventes não são tão estranhos assim, não. Dependendo do que eles vão dizer. Vamos ver o que eles vão dizer. De repente eu posso dizer, rapaz, eu concordo contigo. Totalmente. Esse ser vivente aqui
É um crente. Espera aí, crente, vamos definir crente, salvo pelo sangue de Jesus, ele não é. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Então, é alguém que adora a Deus. Eu estou ansioso para conhecer quem adora a Deus. Eu estou ansioso para conhecer formas de adoração a Deus que são aprovadas por Ele. Não formas inventadas por homens, criadas do nada, mas formas que o próprio Deus chancelou, dizer, assim eu gosto de ser adorado. Mas, Senhor, essa turma que está te adorando aí é muito estranha. Eu não consegui imaginar um boi, com a cara de boi sem ser boi, e de leão. Esqueça, meu filho, esqueça a cara de boi do meu ser vivente. Esqueça e se concentre naquilo que você tem condições de se concentrar e aprender. Ou seja, veja o que ele está dizendo de mim e para mim. O que é que lhe vai ser muito útil de identificar precisamente o que significa a cara de boi dele ou de leão? Eu não quis lhe dizer. No céu você vai saber quem é. Agora não. Agora eu quero que você saiba o que aquele com cara de boi disse para mim. Poderoso. E me adorando, adorando, adorando. E como eu quero bem a esse cara de boi. A esse anjozão poderoso. E veja o que ele está dizendo para mim e aprenda. É isso que eu quero que você aprenda em Apocalipse. Esta é a ansiedade que eu tinha durante todas essas décadas de pregar sobre Apocalipse, era de transmitir o que pode ser absolutamente transmitível com segurança. O que não podemos transmitir com segurança, eu vou dizendo. Isso aqui ninguém sabe direito, isso aqui nem que é o Espírito Santo aqui. É óbvio que seja o caso, talvez seja. Eu vou dizendo, claro. Mas não espero crescer muito e levar você, e levar que o Espírito Santo se digne nos fazer crescer nisso tudo, se não for nas coisas que nós temos segurança e que falam ao nosso coração de uma maneira espetacular. Acabou meu tempo. Eu ainda ia comentar a adoração deles. Pois é. E até o versículo 11, eu tinha pretensão de abordar o capítulo 4 inteiro. Mas não vai dar, porque se eu começar a apertar aqui, aí vou atropelar, e no fim leva 1h20, não quero passar de 1 hora. É uma questão de vida ou morte para mim. Então, eu vou ter que me suportar a semana todinha se eu passar de 1 hora, e eu não quero, já estou cansado de lutar comigo mesmo. Tá bom? Então, a gente para aqui e a gente continua no próximo domingo, se Deus quiser. Hoje, entrando no capítulo 5. E esse negócio de capítulo, vamos esquecer? Mas, pastor, se João dividiu o Apocalipse em capítulo, como é que nós vamos esquecer? Quem foi que ele ensinou na escola dominical? Que João dividiu o Apocalipse em capítulo. Tem que ter uma conversa com o pastor de pregação e ensino muito sério. Não está dividido o capítulo na Bíblia, em livro nenhum na Bíblia. Então, a partir deste momento, acabam-se as fronteiras dos capítulos para nós, e nós vamos aí curtindo o Apocalipse. Esse é meu plano, meu sonho com vocês. E depois, talvez seja muito pretensão, mas olharmos para trás e pensarmos, eu não pensei que o Apocalipse podia mexer tanto, de maneira tão gostosa com a minha alma. Eu tinha era medo e, assim, insegurança, e é tão esquisito, tão misterioso, que não dá nem muito gosto, não aprende nada dali. Não. Eu vou tentar aprender junto com vocês coisas muito valiosas para nossas vidas hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa caminhada espetacular, difícil, espinhosa de Apocalipse.
e que eu tenha a sabedoria, a humildade, o tempo, a saúde, e o gosto de estudar cada vez mais e poder tirar o que é bom para a minha alma, porque é sólido, é firme. Tudo que está ali é bom para nós, mas tem coisas, como já comentei, que não podemos ter certeza do que se trata. Então, vamos crescer só com a figura, sem grandes explicações. Mas, Senhor, quando temos 14 doxologias falando de Ti, Te louvando, Te adorando, não. Aí nós vamos aprender cada uma delas e tirar o máximo que nós pudermos. E que Cristo seja louvado, esse Teu Filho maravilhoso. E toca corações de pessoas sem Cristo, sem Deus, sem Tu na vida. O que vale é o que está acontecendo aí no céu, Senhor Deus. Quando eu digo que vale, é o mais importante. O daqui também vale, mas é secundário. Que quem não tem Cristo, venha ter, ouvindo as pregações de Apocalipse e de qualquer pregação da Bíblia. E nós, crentes, que cresçamos no conhecimento e no prazer de sermos de Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.